Este vídeo aborda a presunção fatal progressista que tem destruído o Brasil após o retorno do sistema democrático como forma de chegar ao poder. O entendimento do termo justiça social é crucial tanto para os políticos de boa-fé, que estão no caminho errado por pura e simples ignorância, quanto para os eleitores avaliarem de forma melhor as propostas do populismo progressista de boa ou má-fé. O ditado popular diz que a resistência de uma corrente é determinada pelo seu elo mais fraco. Contudo, uma reflexão mais profunda nos convida a considerar que não podemos julgar a força do oceano pela fragilidade de suas espumas. Isso ressalta a importância de refletir sobre conceitos aparentemente não contraditórios, até consistentes, e estender a reflexão para as crenças arraigadas no senso comum da sociedade como verdades absolutas, embora nem sejam comprovadas na vida real e que, até, diariamente, contradiz a crença. É indispensável considerar isto ao avaliar o assunto denominado de justiça social. Compreenda claramente que a vida é cheia de eventos aleatórios, indiferentes, impessoais, neutros. Estamos sujeitos a forças profundas e que operam fora do nível da nossa consciência. Nós apenas somos capazes de ver seus resultados. Apenas está no poder de cada um fazer o melhor uso deles. Nem todas as oportunidades são oferecidas pela razão ou qualquer outra arte, muitas decorrem do acaso. Em tempos antigos, o sucesso e o fracasso recaíam também sobre os deuses ou espíritos malignos. Hoje a política populista progressista brasileira atribui o fracasso do seu público-alvo eleitoral à política em prol da liberdade individual, ao liberalismo econômico, à defesa do mérito e à riqueza desigual. Todavia, como poderia o Estado fazer justiça social com distribuição material igualitária ou pouco desigual da riqueza de forma personalizada para milhares de pessoas com características, interesses, desejos e circunstâncias tão fragmentadas e muitas influências aleatórias favoráveis e desfavoráveis significativas na vida de cada um? Como poderia julgar o mérito da vida alheia de forma justa? Burrão? Oi? Desculpa, seu apelido não era Fernando Burrão, Quinta B, Colégio Dom Pedro? Isso. Não tá lembrando? André Ventura. Você era o melhor aluno da classe. Por que você conseguiu reprovar em Educação Física, Burrão? E como é que você tá? Saí do colegial, aí fui pra USP primeiro em Engenharia Mecatrônica e tal. Aí fiz pós, MBA, fui afastado da empresa que eu tava. Inclusive, eu tenho uma entrevista agora numa empresa aqui do lado, cara. Uns caras que vão fabricar avião. Estão querendo um engenheiro pica lá pra dar uma orientada. E você, Burrão, como é que você tá? Não saí da quinta série. Vamos falar a verdade? Na sala de aula eu só lembro de você escondidinho ali, fazendo móvelzinho, casinha com aqueles palitinhos de fósforo pra vender no intervalo, lembra? Começou a dar certo esse negócio do móveis de brinquedo, eu falei assim, pô, por que não? Comecei a fazer móveis residenciais. Então você abriu uma fabriqueta de móveis? Não, eu tinha, né? Porque começou a dar certo fazer móveis residenciais, eu falei, vou começar a construir casa. Você constrói casas agora? Agora a gente só constrói prédios, mas pra cima de 4 torres. Quer dizer que você é proprietário de uma construtora? Agora a gente já ampliou pra montadora. De veículos? Não, cara, de bimotores e aviões pequenos em geral. Você constrói aviões? Eu não, cara. Quem constrói é o engenheiro. Não saí da quinta série, só administro o Grupo FB. Grupo FB? Fernando Burrão. Então a entrevista que eu tenho é com você, poxa. Não, comigo não. Pessoal do RH. Não tem competência pra isso, não saí da quinta série. Deus, em sua sabedoria, compreendendo que a igualdade de condições geraria confusão no mundo, ordenou a desigualdade, entre estas estão a riqueza e a pobreza. Muitos devotos do Vaticano, seguidores dos políticos progressistas, parecem não estudar o Novo Testamento, ou se estudam parecem não entender. Mateus no capítulo 26, versículo 11 afirma que, os pobres, vocês sempre terão consigo. Em outras palavras, a desigualdade social e pobreza são partes inevitáveis da ordem social. A política populista progressista brasileira faz a desigualdade só ser considerada prejudicial para o desenvolvimento do Brasil e até de toda a humanidade em qualquer cultura, tempo e lugar. Para esta finalidade, a desigualdade social é associada a injustiças sociais, econômicas e políticas significativas. No entanto, a desigualdade, intrínseca da natureza humana e inevitável, é produtora de muitas vantagens que sem elas a humanidade não teria evoluído ou até já teria sido extinta. A seguir estão algumas perspectivas associadas às vantagens da desigualdade.
Incentivo à inovação e progresso. A competição resultante da desigualdade motiva as pessoas a se esforçarem mais, buscando alcançar um nível mais elevado de sucesso. Isso estimula a inovação e o progresso em várias áreas, incluindo tecnologia, ciência e economia. Então, um Mika Galvão, um Nicolas Meregali, um Roger Grace, esses caras servem de inspiração para o cidadão comum. Todo mundo quer ver e falar: quanto desse cara eu posso trazer para mim? Exatamente. Estímulo à eficiência econômica. Em um ambiente com desigualdade, onde há diferenciação de renda e recursos, existe um estímulo maior para o aprimoramento da eficiência econômica. As pessoas são impelidas ou incentivadas a investir mais em educação, treinamento e empreendedorismo para melhorar sua posição social e econômica. Diversidade de perspectivas e habilidades. A desigualdade resulta em uma sociedade com uma ampla gama de perspectivas, habilidades e talentos. Isso leva a uma maior diversidade de ideias e abordagens para resolver problemas, promovendo a inovação e o desenvolvimento em diversos campos. Investimento em infraestrutura e serviços. A desigualdade é estímulo e geradora de oportunidades para o investimento em infraestrutura e serviços, como saúde, educação e bem-estar social. Esses investimentos podem beneficiar toda a sociedade, reduzindo a disparidade de oportunidades e melhorando a qualidade de vida para todos. O estímulo à riqueza produz estímulo a investimentos privados. Os ataques à riqueza produzem o exato oposto. Os investimentos tornam-se dependentes diretamente do Estado ou de seus parceiros, em geral, envolvidos em corrupção. Estímulo à mobilidade social. A desigualdade é fonte de motivação para os Homo sapiens buscarem oportunidades de melhorar sua posição social e econômica. Isso estimula a mobilidade social, onde pessoas de condições mais desfavorecidas têm a oportunidade de progredir e alcançar sucesso inspirando-se em referências melhores. A desigualdade extrema também leva a consequências negativas extremas, como instabilidade política e econômica, dificulta o desenvolvimento sustentável e inclusivo. No Brasil, a ofensa ao mérito, a ineficiência dos governos, a corrupção, tem levado a sociedade ao extremo pior da desigualdade que é utilizada como ferramenta eleitoral. É um ciclo vicioso onde a política agrava a situação social e os políticos com discursos progressistas se beneficiam eleitoralmente da desgraça produzida. Não há meio termo. Não há caminho do meio para abordar este problema. É necessário estimular o mérito individual e não de atacá-lo como tem sido feito no sistema tributário brasileiro. É um grande equívoco acreditar em propostas baseadas em ataques à riqueza para produzir redução da pobreza, da desigualdade e promoção de justiça social. O uso da desigualdade social como fonte populista eleitoral tornou-se um fato notório no Brasil após a redemocratização do sistema eleitoral. Os políticos, para o bem ou para o mal, por pura ignorância ou má-fé, necessitam se comunicar com as divisões sociais e econômicas existentes para ganhar apoio e voto para chegar ao poder. A seguir estão algumas maneiras pelas quais a desigualdade social é explorada por líderes populistas progressistas brasileiros. Identificação de inimigos comuns. Os líderes populistas progressistas retratam as elites econômicas ou culturais ou políticas como inimigos do povo. Eles apontam para a desigualdade social como evidência de uma conspiração dessas elites contra os interesses do povo comum. A mensagem implícita é a de que riqueza e pobreza são variáveis de uma equação de soma zero, na qual a riqueza de um equivale à pobreza de outros. O Papa Francisco disse hoje na Praça São Pedro que a riqueza e o poder são realidades que podem ser boas e úteis ao bem comum se forem colocados a serviço dos pobres e de todos. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Um padrão de vida acima do necessário. Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Uma televisão já está boa. O que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? O que faz uma pessoa com uma casa de 17 cômodos? Nada. O mínimo que o eleitor deveria fazer é desconfiar da existência de mais intenções ocultas na sombra da personalidade sob a máscara da ignorância e inocência. O eleitor deveria perguntar-se o que um político, seja ele em que cargo público estiver, teria a ver com o padrão de vida conquistado por um governado.
e o que este deveria ou não fazer com o próprio dinheiro. E ainda, por que o que contentaria o governante deveria obrigar a todos os governados a desejarem e se limitarem ao mesmo? Os líderes populistas progressistas tendem a oferecer soluções simplistas para problemas complexos culpando os ricos pela sua existência. Eles prometem reduzir a desigualdade social por meio de aumento de impostos sobre os ricos para promover o investimento contra a pobreza, e usam a pobreza para justificar perseguir a riqueza com mais tributação. Alegam ser contra as privatizações. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Vou falar em povo mais pobre. Uma das promessas de campanha do senhor é a isenção do imposto de renda para até R$5.000. Isso... Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento do meu. No Rio de Janeiro, o presidente Lula disse que a obrigação do Estado é atender as pessoas mais vulneráveis, não mega empresários que só procuram a presidência para pedir bilhões. Vamos ouvir. O Estado tem obrigação de garantir oportunidade para que todas as pessoas possam vencer na vida. Esse é o papel do Estado. Não é atender, sabe, os megas empresários que cada vez que vão na presidência só querem também de pedir bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Caio, a fala do presidente afasta investidores do país? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que os investidores já estão deixando o Brasil. Jornal O Globo, dezembro de 2023, investimento estrangeiro no país tem queda de 17 bilhões de dólares no acumulado do ano. Então, uma queda aí de 22%, 80 bilhões de reais a menos para o nosso país. Vamos seguir. Revista Exame, janeiro de 2024. Pela primeira vez na década, o Brasil sai da lista dos 10 mercados mais estratégicos para CEOs. O levantamento entrevistou mais de 4.700 executivos de grandes empresas de cerca de 100 países. Então, esses são os fatos. Portanto, aquela narrativa de que o Brasil voltou e que Lula trouxe prestígio internacional ao país, bom, isso tudo não passa de propaganda enganosa do governo petista e seus simpatizantes. Estado necessário. Aí eu pergunto, precisa de tanta estatal no Brasil? O PT não está na hora de reconhecer assim, Estado forte não quer dizer Estado presente na economia, quer dizer um Estado regulador, que interfira, sim, mas que não precise ser o controlador. Precisa ser o controlador? Olha, acontece que eu sou contra o governo empresarial. Veja, eu vou repetir, para todo mundo não ter dúvida. Eu sou contra o governo empresarial. Mas eu sou favorável a um governo que seja indutor do processo de desenvolvimento. Os setores estratégicos não serão privatizados. A gente quer saber isso agora. Quais poderiam ser, por exemplo? Veja, eu acho que Furnas não pode ser privatizado. No Brasil, aqui no Brasil, nós colocamos 100 bilhões na mão do BNDES para ele investir no setor produtivo, investir no parque. É por isso, Reinaldo, que eu fiz 74 conferências nacionais para discutir políticas públicas. As estatais têm o seu legítimo papel no interesse público, mas também servem para motivar aumento de funções burocráticas que resultam, na melhor e mais inocente hipótese, em gastos ineficientes, e na pior hipótese, em corrupção e apenas para ampliar o poder do agente político. O seu incentivo também implica em perpetuar a dependência do desenvolvimento à existência destas. É preciso ressaltar que economia baseada no livre mercado e proteção à liberdade individual não significa defender o afastamento do Estado de tudo e de todos como os seus opositores desejam fazer crer. A questão é saber onde, quanto e até quando o Estado deve se fazer presente. Tanto a ditadura do direito privado, da liberdade individual ilimitada, quanto a do excesso de interferência estatal, sobretudo na liberdade econômica com a tributação abusiva e desigual, destroem um país ou, na melhor das hipóteses, reduzem sua capacidade de desenvolvimento. Por óbvio, uma certa restrição da liberdade se transforma em garantia da própria liberdade, evitando-se, dessa forma, a coerção arbitrária de uns pelos outros. A libertação total das restrições em uma sociedade humana é a origem e fator determinante do caos. Entre o instinto e a razão, o primeiro permanece hegemônico no comando das ações humanas, é preciso controlá-lo.
Sem regras de condutas, o humano estaria de volta ao estado de liberdade primitiva, aquela que gozam os selvagens. Todavia, o liberal considera que o Estado brasileiro, notoriamente com fama de ineficiente e corrupto, deveria se restringir às atividades que não podem em nenhuma hipótese ser substituída pela iniciativa privada, seja por razões jurídicas ou por relação custo-benefício inviável. Discutir liberdade em qualquer assunto é muito difícil. Na política brasileira, onde os valores e a importância dos princípios liberais dependem da compreensão de uma massa eleitoral imbecilizada que não sabe distinguir o certo do errado, a mentira da verdade, o moral do imoral, etc. Isto se torna quase uma missão impossível. E não basta apenas conhecimento para afastar a tirania coletivista abusiva do Estado e os abusos do direito privado, é preciso uma enorme dose de senso crítico para reconhecer os limites da liberdade individual e também do Estado, e focar a vida no longo prazo e não somente na politicagem de interesse do momento. A ausência de cultura e senso crítico na sociedade contribui para a disseminação e aceitação de argumentos falaciosos e sofismas no eleitorado em prol de ideias progressistas que visam minar a liberdade individual e econômica. Entre esses sofismas, destaca-se a falsa representação dos liberais como defensores da liberdade ilimitada e a ideia de que apenas os socialistas, progressistas ou sociais-democratas se preocupam com os mais desfavorecidos. É inquestionável que há situações em que a intervenção do Estado na economia se faz necessária. No entanto, isso não deve ser interpretado como uma justificativa para que o desenvolvimento sempre dependa do Estado ou que este tenha carta branca para explorar sua população em prol de quaisquer objetivos. Infelizmente, o keynesianismo, mesmo sem o respaldo pleno de seu próprio criador, Keynes, conforme confessado ao seu então colega de trabalho Friedrich August von Hayek, ainda é adotado como uma espécie de obra de teoria econômica pretensamente perfeita, e até endeusada, favorecendo discursos populistas da social-democracia que ainda exercem influência no Brasil. Muitos políticos, influenciadores e jornalistas econômicos, entre vários outros, ainda necessitam compreender questões cruciais como ao que se refere à justiça social, do ponto de vista racional científico e não apenas a do ponto de vista fantasioso dos interesses políticos do Vaticano. Mas a chamada de atenção do Papa Francisco veio junto a uma direção a ser seguida. O Papa apresentou Jesus como modelo do líder justo e misericordioso. O reinado de Jesus é um reinado da misericórdia, um reinado do amor, um reinado da vida. Ou seja, Jesus é aquele que se encarnou e aquele que morreu por nós para nos dar novamente a vida. Considerando apenas a boa-fé, a ignorância, a inocência, e desconsiderando quaisquer interesses em conquistar audiência ou votos, muitos economistas, influenciadores e palestrantes, parecem tão influenciados pela religião do Vaticano que parecem desconhecer a realidade em que se dá a aplicação da teoria econômica fora das salas de aula, seus reais alcances e limitações, o papel do estímulo ao mérito, da liberdade individual, entre outros. A incompreensão resulta em atacar o papel da riqueza no desenvolvimento do Brasil. Muitos apoiam a taxação da riqueza como solução sem considerar alternativas ou entender o valor dos princípios liberais conservadores para o desenvolvimento. Há uma mentalidade anticapitalista, possivelmente influenciada pelo dogma católico que marginaliza a riqueza e glorifica a pobreza. O verdadeiro papel social de cada indivíduo é evitar prejudicar outros em busca de interesses próprios. O governo, por sua vez, deveria defender essa postura mantendo-se fiel ao princípio da igualdade perante a lei na tributação. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Agora, sabe quanto é o tributo sobre heranças nos Estados Unidos, que ninguém duvida que seja uma pátria capitalista? 29% é a alíquota menor. Sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. O poder dos ricos sobre o Congresso, sobre a Câmara... É absoluto. É absoluto. Absoluto. Agora, e como fazer uma mudança dessa de reforma tributária, imposto progressivo, pau nos ricos, taxar... Não é pau, é taxar justamente. Vamos falar um pouco também da taxação dos super ricos, né? Alguma crítica a essa medida? Sim, eu acho que em relação às offshore, ela podia ser mais dura. Quem pagar o imposto de 2023... antes do prazo tem um desconto no primeiro ano. Eu acho que não tem que ter desconto nenhum. Então, eu não gostei desse desconto. Sempre é desconto para rico na hora de pagar imposto. Então, não gostei desse negócio. A primeira coisa que vem é o seguinte,
A gente está querendo fazer o imposto só sobre a renda, né? Porque se a gente tiver um imposto bom sobre renda, não precisa taxar patrimônio. Precisa taxar patrimônio, sim. A exploração de ressentimentos. Os populistas progressistas estimulam e exploram sentimentos de injustiça e ressentimento entre os cidadãos que se sentem marginalizados ou prejudicados pela desigualdade social. Eles capitalizam esses sentimentos para ganhar apoio popular, muitas vezes alimentando divisões e hostilidades entre diferentes grupos sociais. Nós sabemos que você é nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. O apelo à emoção sobre a razão. Líderes populistas frequentemente utilizam retórica emotiva e simplista para mobilizar eleitores em torno de questões relacionadas à desigualdade social. Eles apelam para as emoções do seu público-alvo, em vez de apresentar argumentos racionais e baseados em evidências. As pessoas não estão podendo comprar comida, e quando compra comida não pode cozinhar porque não tem carne, é obrigado a botar ao velho fogão de lenha. Como não tem fogão de lenha, vai colocar uma lata em cima de 2 tijolos e cozinhar. Que país é esse que a gente... Eu morei num quarto de cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. Então eu não posso mentir. Eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. A promoção de políticas polarizadoras. Líderes populistas progressistas promovem políticas que polarizam ainda mais a sociedade, exacerbando as divisões entre os ricos e os pobres, ou outras categorias sociais. Isso leva a um clima político volátil e prejudica o consenso social necessário para abordar eficazmente a desigualdade. O majoritariamente do PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente. Propostas populistas progressistas angariam apoio da massa eleitoral incauta ao explorar a desigualdade social, mas, na prática, exacerbam os problemas que prometem resolver. Ao invés de promoverem soluções sustentáveis e inclusivas, acabam por fazer o oposto, minando a coesão social e econômica, além de desprezar os benefícios do mérito e da desigualdade para o desenvolvimento individual e coletivo. A política populista progressista brasileira usa a chamada justiça social para perseguição aos mais ricos, supostamente em prol do combate à pobreza e à desigualdade. No entanto, essa abordagem só resulta em tratar os ricos como meros instrumentos de caridade forçada, difamando-os como privilegiados unicamente pelo mérito próprio, sem resultar em nada de bom para os denominados de excluídos. A função primordial de qualquer governo que se denomina de democrático deveria ser a proteção da liberdade individual, assegurando igualdade perante a lei sem discriminação entre ricos e pobres, especialmente no que tange aos tributos, possibilitando que cada cidadão prospere com base em seus talentos, interesses, possibilidades, sortes e azares, que lhes são particulares. O foco em combater a corrupção e a ineficiência nos gastos públicos, bem como investir em educação e saúde, para reduzir o custo de vida para todos, independentemente de sua condição social, está sendo negligenciado faz muito tempo. A redução da presença do Estado onde poderia não existir equivale à redução de poder político para negociar. O verdadeiro culpado pela desigualdade social e pobreza no Brasil é o Estado corrupto e ineficiente.
No entanto, o populismo progressista político direciona a culpa para a desigualdade social e, por consequência direta, para os ricos que são usados como bode expiatório dos interesses progressistas, alimentando a crença na massa que não tem capacidade de questionar a inconsistência dos fatos. A excessiva arrecadação, estatização indevida, gastos ineficientes e a corrupção contribuem para a concentração da riqueza e o aumento da pobreza. É essencial compreender que a posição social de uma pessoa não é determinada apenas por outros humanos ou por quem se beneficia do seu trabalho. Ela é resultado tanto de variáveis determinadas e conhecidas quanto indeterminadas, não conhecidas e aleatórias. O Estado não pode diretamente garantir igualdade material ou reduzir significativamente a desigualdade através de intervenções arbitrárias abusivas na riqueza de alguns. O discurso populista progressista muitas vezes é recepcionado por pessoas que não desejam assumir a responsabilidade por suas próprias ações e esperam receber sem contribuir de forma equivalente, e também pelo sentimento de inveja à riqueza alheia. A ignorância faz acreditar que o rico deve ser mais tributado apenas por ser rico, ou porque existem pobres, ou porque se muitos têm pouco ou nada é um crime ter muito. Infelizmente, a verdade não pode ser defendida a favor de uma população determinada a acreditar em falsidades. Argumentar com quem abandonou a razão como administrar remédios a um morto. Essa é a realidade brasileira. Na vida sempre houve aqueles que não se importam em se humilhar diante de um tirano e ainda o louvará apesar dele chicoteá-los. Muitos, por inúmeras causas, não têm a liberdade como meta de realização. O desejo de prosperar está em todos, mas em uns é uma torrente correndo com força até o mar e, em outros, é um córrego raso que se perde em curvas e inclinações e míngua antes de chegar ao mar. É preciso respeitar a colheita de cada um de acordo com suas obras, interesses, possibilidades e circunstâncias. Humanos foram feitos diferentes para serem diferentes e não para serem iguais. O governo deve respeitar e proteger os seus diferentes resultados. A desigualdade é uma importante fonte do aprimoramento moral e do desenvolvimento, sentido amplo. Aquele que faz discurso pró-coletivo sem valorizar a liberdade e o mérito individual ou é ignorante ou é mentiroso ou possui muita maldade na sombra de sua personalidade escondida sob a máscara da preocupação social. A célula de todo o coletivo humano é o indivíduo, este é o menor e mais frágil representante do coletivo. Como colher frutos iguais de árvores diferentes? Como igualar rendas oriundas de responsabilidades, obrigações, interesses e aptidões diferentes? A natureza é sábia, para que a excelência possa ser reconhecida é preciso existir o seu oposto. Ela é, de fato, o primeiro pré-requisito ao surgimento das exceções, é uma condição necessária a todo segmento elevado da civilização. Em toda sociedade saudável há tipos diferentes que se condicionam mutuamente, cada qual tem sua própria esfera de trabalho, seu próprio sentimento de perfeição e maestria. Mera coincidência ou não, no atraso social do Brasil está presente uma grande maioria que acredita no Vaticano e nos seus discursos contra a riqueza. A cultura do Brasil, essa cultura de vender, de ganhar dinheiro, de prosperar, eu não sei, é um pouco errada na minha opinião, sabe? É uma coisa meio católica de boteco. Tem preconceito com o cara bem sucedido. Eu tenho preconceito do cara bem. O pensamento de que se o cara é rico, alguma coisa errada ele fez. Não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você fala vender no Brasil, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. O fulano é um vendido. É tudo negativo, né? É tudo negativo. A palavra mais importante da vida, que é vender, porque o camarada estuda 6 anos para ser médico, depois mais 3, depois de 10. Se ele não souber vender, aquilo tudo foi pro lixo. Exatamente. É fundamental reconhecer e aceitar que há coisas na vida sobre as quais não temos nenhum controle, que são determinadas por fatores externos desconhecidos, aleatórios, imprevisíveis. É necessário discernir quando algo está além da própria capacidade e alcance para não cair nas armadilhas da tolice e da inveja. A abordagem política tirânica coletivista abusiva disfarçada sob o pretexto de beneficiar os menos favorecidos, prometendo uma redistribuição da riqueza baseada em noções de justiça vaticanizada, na prática, alimenta e agrupa seguidores com sentimentos de inveja e ressentimento.
A imposição de agendas coletivistas que interferem de forma agressiva na vida individual, ignorando os esforços e conquistas de cada um, limitam o desenvolvimento, especialmente em relação à renda e riqueza. O resultado desse tipo de política progressista populista é a ampliação da tributação para alguns, enquanto outros são favorecidos com benefícios fiscais, isenções, imunidades, etc., sem abordar questões fundamentais como gastos supérfluos, ineficiência e corrupção. Em vez disso, a arrecadação é usada em medidas populistas para perpetuação no poder, tais como distribuir benefícios com a máscara da ajuda social aos excluídos, mas, na verdade, também, ou, principalmente, para comprar votos. O princípio liberal da igualdade perante a lei não surgiu com o objetivo de igualar todos os diferentes, mas sim de reconhecer e respeitar suas diferenças com regras iguais para todos os diferentes. Isso implica em respeitar os resultados e as circunstâncias individuais desiguais, em sentido amplo. Tributar de forma desigual em nome do combate à desigualdade é uma ofensa ao princípio da igualdade perante a lei, da justiça fiscal e social, e uma violação da liberdade individual. É crucial que a tributação seja aplicada de forma justa e equitativa sem interferências dos interesses da religião política do Vaticano, respeitando as diferenças individuais. Isto não é utopia, são exemplos emblemáticos os países do leste europeu e a própria União Soviética após o fim do comunismo, além de outros, como o sistema tributário do Paraguai, onde não há imposto sobre heranças e a alíquota de imposto de renda é de 10%, referência, ano de 2024, e uniforme para todos os contribuintes, sem distinção pelo grau de riqueza. Qualquer interferência abusiva no livre mercado e na liberdade individual acaba por prejudicar a todos que não possuem o benefício fiscal da imunidade tributária. A solidariedade deve pertencer à liberalidade de cada governado e o governo, obrigado a fazê-la, não deve agir fazendo uns de animal de sacrifício de outros, ou tributando mais alguns apenas porque têm muito, e muitos outros têm pouco, ou apenas porque são classificados como ricos para pagar a maior conta de forma coercitiva. A pobreza no mundo contemporâneo depende da riqueza para ser reduzida. A forma vaticanizada com que a cultura e a política brasileira tratam a riqueza reduz a mobilidade social e nega oportunidades que permitiriam mais progresso individual e coletivo. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado, busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar inscrevendo-se no canal, deixando seu like e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.